aqui. Bom, vamos falar sobre soluções IFM para monitoramento de ar comprimido. Meu nome é Maurício Penha, eu sou aqui Account Manager, responsável pelo mercado automotivo aqui pela IFM. Eu tenho uma carteira de clientes que eu atendo diretamente, as principais montadoras, os principais OEMs, alguns integradores de sistemas, e também dou apoio às nossas regionais do Ceará, Joinville, aqui em São Paulo, para outras contas do mercado automotivo. Eu estou na companhia desde 2019, já fiz um ano de empresa e sou formado em engenharia eletrônica. Falar um pouco do grupo IFM. A fundação da nossa companhia é de 1969. Temos em torno aí de 7.000 funcionários e é uma empresa alemã, familiar. E os nossos CEOs são o Michael Marhofer e o Martin Buck. A nossa participação hoje está em 85 países. Tivemos uma marca importante o ano passado, atingimos aí um faturamento de 1 bilhão de euros, foi uma marca histórica, e hoje temos aí em torno de mais de 150 mil clientes registrados em todo o mundo. Falando um pouco do nosso portfólio de produtos, a IFM trabalha basicamente aí com sensores, né? Toda a parte de automação de chão de fábrica. Então temos aí toda a linha de sensores de posição, indutivos, capacitivos, magnéticos, sensores aí de processo, parte de temperatura, vazão, pressão. Trabalhamos com displays para um mercado que a gente chama de máquinas móveis, né? Então principalmente para máquinas de grande porte, aí, colheitadeiras, caminhões. A IFM também disponibiliza uma linha de controladores lógicos programáveis, né? Temos também uma linha de tecnologia de segurança, né? Toda a parte aí de cortinas, de segurança, né? Também disponibilizamos sistemas de identificação e visão, né? Então toda a parte de rastreamento em radiofrequência, câmeras 3D. Então, tem uma linha importante aí nessa parte. Sistemas de monitoramento de condições, né? E vai ser um tema de hoje, né? Cheguei a falar num outro webinar a parte de análise de vibração, né? E hoje vamos falar nessa questão aí dos sistemas de monitoramento de ar comprimido. Temos toda a parte de cabeamento, né? Tecnologia de conexão, IO-Link, né? Onde a IFM também ela ajudou, né, um pool aí de empresas no desenvolvimento desse protocolo de comunicação de chão de fábrica. E também temos a linha de softwares de monitoramento. Principais indústrias que nós atuamos são os fabricantes de máquinas, indústria automotiva, a qual eu faço parte de alimentos e bebidas, siderurgia e mineração, energia renovável, máquinas para embalagem e máquinas móveis. Entrando efetivamente aí no nosso tema, né, a gente faz uma pergunta importante aí, né? Por que a gestão da energia é tão importante, né? Hoje em dia, todas as empresas buscam reduzir seus custos de energia, né? Você tem que ser uma empresa, vamos dizer, amiga do meio ambiente, né? Então, isso está se levando muito em consideração, né? Você sendo um amigo, vamos dizer, do meio ambiente, você melhora a sua imagem, você consegue subsídios, dependendo do país, subsídios públicos, né? Você protege, né, o meio ambiente, ou seja, você consegue ter uma empresa com sustentabilidade. Isso realmente ganha pontos e, além disso, você mantém uma vantagem competitiva, né? Quanto mais você consegue controlar custos de energia,
isso você diretamente você consegue ter uma vantagem competitiva, não refletirá no preço final do seu produto. Então, aqui eu destaco justamente esses 2 pontos, né? Então, reduzir os custos de energia e você consegue manter uma vantagem competitiva. Aqui, nessa pergunta que a gente faz nesse próximo slide, né, de onde se originam os altos custos de energia? Isso aqui é muito importante, muito interessante, porque a parte que nós vamos tratar hoje, o ar comprimido, ele é um tópico que precisa ainda ser muito explorado. Como vocês podem ver aqui no gráfico, ele hoje está sendo responsável por 50% dos níveis de custo, perdendo só apenas para a parte de iluminação, que gira em torno aí de 70%. Então, hoje as empresas elas estão muito preocupadas em se colocar medidores, né, de eletricidade, enfim. Você consegue ter um certo controle, mas, por outro lado, o que a gente percebe é que essa questão do sistema de ar comprimido ainda precisa ser muito explorada. E quando você consegue ter esse controle, você vai ter uma redução brutal nos seus custos. E depois, nos próximos slides, eu vou mostrar como que o custo é tão elevado e por um exemplo bem simples, você vai ver que vai impactar muito no final das contas, tá? Então, fora o ar comprimido, você tem toda essa parte de sistema de bombeamento, tá vendo? Representando 30% dos seus custos, ciclos de refrigeração, ciclos de aquecimento, ventiladores, 25%. Então, assim, ar comprimido é importante, então precisa ser controlado, bem controlado, você otimizar toda a produção, né? E para você ter um resultado e uma qualidade final aí no teu produto, tá? Por que o ar comprimido, né? A gente é um dos recursos na área de utilidades que é vital, né, para vários processos. No caso aí automotivo, você utiliza numa linha de produção automotiva várias ferramentas que precisam de ar comprimido, tanto na parte de robôs, né, ou com ferramentas aí parafusadeiras, enfim, tem várias aplicações também na indústria alimentícia, são vários segmentos de mercado que precisam, né, dessa utilidade, né, assim como torres de resfriamento, né, que foi o tema que eu abordei no webinar passado. Então, tudo isso tem um custo, né? Tudo isso precisa de energia para operar, e se você não fizer um controle adequado, né, você vai ter um desperdício muito grande. Então, hoje a IFM tem produtos que podem ajudar os clientes a realmente minimizar, né, esses problemas de custo, se você conseguir aumentar a sua competitividade no mercado. Tá, aqui nós temos um exemplo, né, bem simples, de um sisteminha de ar comprimido, e ele pode ser usado, né, em vários setores da empresa, né, é o que está comentado aqui, desde a forja até, vamos dizer, uma sala limpa. E a qualidade, ela é super importante. Hoje a gente tem uma normativa, né, da ISO 8573-1, que ela define aí o tamanho, o número de partículas, né, com base no teor de água e no teor de óleo. Então, para diferentes tipos de indústrias, né, por exemplo, você tem uma classe diferenciada, né, que eles chamam aí de 1.4.1, já classificada para a indústria alimentícia, né, a classe do ar comprimido para parte de automação, indústria de uma maneira geral, 3.4.4, enfim. É uma classificação que a gente não vai entrar muito no detalhe, mas só para vocês entenderem que existem classificações para diferentes segmentos de mercado. E aqui a gente consegue representar o início, né, do processo, né, com o compressor, e aqui são alguns pontos críticos que você pode ter problemas se você não tiver um monitoramento adequado, né? Então, aqui você vê aqui uma representação de pontos de vazamento que você pode ter, e que você tiver um instrumento adequado, você consegue ter um controle melhor, você consegue ter uma manutenção programada, se tiver algum problema, né? Então, você ter isso online é muito mais fácil fazer um investimento nesse sentido, para não ter que pagar uma conta mais alta no final do ano. Tá? E é justamente essa conta que eu gostaria de mostrar nesse slide. Esse slide é bem interessante, porque ele te esclarece bem
com exemplos bem simples, tá? Então, vamos supor que você tem aqui um diâmetro de furo bem pequeno aqui, 1 milímetro, tá? A gente tem exemplos de 1 milímetro, 3, 5 e 10 milímetros, tá? Na parte de baixo, você vai ver o impacto que isso vai te causar, né? O nível de vazamento que você vai ter. Então, aqui, por exemplo, em 1 milímetro, você vai ter, se você mantiver uma pressão aí de 6 bar constante, você vai perder 1 litro por segundo, em 3, 10 e assim por diante. Então, veja aqui na parte de baixo também, você vai começar a ver que você vai ter uma perda de desempenho do seu compressor, tá? Em quilowatts. E aí o pior de tudo, né? Onde vai doer no bolso, né? Então, os custos devido aos vazamentos em euros, tá? Por ano, olha só até onde pode chegar, 23 mil euros, 23.760 euros, se você tiver um furo de 10 milímetros e você não conseguir identificar esse furo. Então, imagina só, hoje, com o euro em torno aí de 6,50 e pouco, você vai ter mais ou menos 155 mil reais em linhas gerais aqui, de um custo que você poderia ter evitado. Somado a isso, não se esqueça que você vai ter problema, né? Você vai ter perda de tempo trocando material, né? Você vai ter custo de manutenção. Então, você soma esses 23 mil euros com uma troca de filtro, de homem-hora, né? Máquina parada, troca de óleo, enfim. Essa conta vai ser bem maior. Então, assim, um negócio que parece ser pequeno, mas que no final das contas pode te dar um impacto muito grande no resultado e na performance, na qualidade da sua empresa. Bom, aqui, como otimizar o meu sistema de ar comprimido. Então, aqui a IFM já te dá um exemplo de como isso pode ser aplicado, né? Colocando aqui nos pontos que eu tinha mostrado de possíveis vazamentos, né? Você colocando aqui um medidor de ar comprimido, sensores de pressão na área de filtragem, enfim. Você ter a instrumentação adequada, toda ela conversando, vamos dizer assim, né, com o IO-Link, você consegue capturar todos esses dados e ter toda a visualização do seu sistema, o comportamento dele 24 horas por dia. Tá? Então, isso é bem interessante e é um sistema que vai te dar uma vantagem muito grande no final das contas, e você não vai precisar pagar todo esse dinheiro que você gastou em energia por não ter esse controle adequado. Tá? E falando só um pouquinho do produto, né? Nós temos esse medidor de ar comprimido e o que ele oferece, né? É um produto bem compacto, né? Com um display bem interativo aqui, e já com a comunicação em IO-Link. Então, o que ele pode te oferecer de dados, né? Volume de pressão padrão, você tem o consumo total, temperatura média e a pressão operacional do teu sistema. Tudo isso num único produto, tá? Esse produto é o SD6500, vocês encontram mais detalhes técnicos no nosso site, tá? Se o cliente precisar de alguns certificados de calibração, né, DAKKS, a gente pode providenciar mediante solicitação. Você quer uma agência reguladora alemã, então esse é o tipo de certificado que a gente também pode providenciar. Então é um produto que vai te dar um ciclo de consumo total integrado, ele vai detectar alguns desvios de pressão, registro simplificado, né, do consumo de ar comprimido. E o importante aqui é a comunicação em IO-Link, né? E agora, qual o benefício, né, do sensor de pressão? Aqui a gente tem a representação de alguns filtros que eles podem entupir, né? Então, com esse tipo de entupimento, você vai conseguir ver um diferencial de pressão e você consegue fazer a troca, você consegue ter uma previsão melhor ou uma manutenção mais programada com esse tipo de sensor. E, no final das contas, de acordo com a ramificação que você tem dentro da sua indústria, você consegue também dosar isso no início do teu processo. Então, você consegue equilibrar o nível de pressão desde o início do processo até a parte onde ele vai ser distribuído, tá? Muito bem, um outro ponto que também é importante, que pode ser levado em consideração dentro de um sistema de ar comprimido,
é a geração de umidade, né? Então, a gente tem sensores que fazem essa medição, né, detectando aí pontos de orvalho. Então, você consegue evitar essa questão de acúmulo de águas, e que evita com que você tenha corrosão na sua tubulação. Então, essa é uma outra variável importante que pode ser levada em consideração, e a gente também, a IFM tem disponível para oferecer. Bom, os próximos slides, né, eu gostaria de mostrar para vocês alguns pacotes, né, que a IFM disponibiliza, né, e vocês vão ver, tem até alguns slides separados do nosso site, que é bem interessante. Então, com esses pacotes, quais são os benefícios, né, para o cliente, né, de pacotes de solução, né? Você consegue identificar nessas situações críticas, né, que nem eu mostrei no slide passado, né, aqueles pontos críticos, né, de vazamento que pode acontecer. Você tendo um monitoramento online, você vai ter uma disponibilidade garantida do teu processo, ou seja, uma melhor qualidade. Você tem um desgaste que pode ser detectado em tempo hábil, você vai ter um monitoramento online. No momento que você olhar no teu sistema, ele vai te mostrar o comportamento daquele momento do sistema como um todo. E a substituição com isso pode ser planejada, né? Você não precisa manter uma quantidade de peças muito grande no teu estoque, né? Justamente por esse planejamento, você vai conseguir reduzir, inclusive, as peças de sobressalentes no seu estoque. E é o que gera, né, uma organização, né, de manutenção e reparo e, por fim, redução de custo, que é o que mais interessa numa situação dessa. Tá? Quais são as vantagens da solução de aplicação da IFM? Né? Você implementar, é uma implementação de monitoramento de condição em tempo real, né? Utilizando softwares aí de observação, que é o que a gente chama de Smart Observer. Tá? A gente tem os componentes adequados para a sua aplicação. Você consegue gerenciar alarmes, então o Smart Observer é um software observador, né, como o próprio nome diz, e ele te dá essa vantagem de você ter, você limitar alarmes máximo e mínimo, e toda vez que esses alarmes forem atingidos, né, você conseguir receber informações ou por e-mail ou por SMS. Então, assim, a informação vai ficar com você realmente 24 horas e o cliente vai ser o dono dessa informação. Tá? Fácil configuração aí por meio de componentes pré-configurados e específicos, né, da aplicação, e a capacidade de cascata e escalabilidade. Eu vou mostrar no próximo slide o que significa isso. Então, hoje, a IFM ela pode te dar esses pacotes em cascata. Então, assim, desde uma aplicação mais simples, tá? Onde você pode verificar aqui o medidor de ar comprimido, né? O sensor de cilindro, né? Tudo isso conectado ao Master I/O Link, né? E isso daí, de repente, pode estar conectado ao teu PLC, por exemplo. Se você quiser fazer um upgrade, você pode fazer um upgrade, você incluir um computador industrial numa situação dessa, e aí você já colocar softwares de monitoramento, como o Smart Observer, o Agent, que é um software que vai, vamos dizer, capturar todos esses dados e entregar esses dados para o Smart Observer. Então, mediante a complexidade, se você quiser realmente ter uma complexidade maior aí do teu sistema, você pode ir avançando, tá? Então, aqui você pode colocar, subindo um pouco mais, você pode colocar mais aplicações, né? E até chegar em níveis de servidor, né? Onde você pode mostrar tudo que está acontecendo na tua linha, no teu sistema de ar comprimido, em níveis gerenciais. Né? Então, no meu último slide, eu vou mostrar de uma outra forma como que isso pode acontecer. Tá? Então, aqui é um resumo do que eu acabei de falar, né? Então, vocês têm pacotes de produtos compostos por componentes da IFM, né? E você pode ter aí monitoramentos de aplicativos pelo I/O Link,
ou se você quiser também um sinal sonoro com iluminação, uma torre de luz, né? Ou uma solução mais complexa, né? Usando já aí um computador industrial já pré-configurado com software de monitoramento, né? Você vai ter capacidade de ter visualização, representação aí de dados de análise, alarmes, né? Então, nesse próximo slide, o nosso site, ele te dá essa facilidade. Se você for lá no ifm.com, temos uma aba chamada tecnologias. Quando você entra nessa parte aqui de tecnologias, você clica aqui em soluções para aplicações, o que vai acontecer? Ele vai te mostrar as nossas soluções para várias aplicações. Então, você tem aqui ventiladores, bombas, né, compressores, refrigeração, né, grupos hidráulicos, é que você acha que também os nossos sistemas de ar comprimido, que é o nosso tema de hoje. Então, você clicando no sistema de ar comprimido, ele vai te levar para essa tela aqui, ó, né, monitorar sistemas de ar comprimido. Se você, aqui eu coloquei só para ficar mais fácil a visualização, mas se você descer a tela, você vai chegar nesse kit de aplicação IFM, tá? Clicando nessa lista, né, nesse link aqui, o que vai aparecer para você? Já a sugestão que a FM te dá com relação a produtos, né? Isso é bem interessante porque você já tem uma ideia do que adquirir, né? Já com referência de preço, tá? Reforçando que isso é referência, né? Lista de preço cheio, né? Mas isso daí vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente vai providenciar, né, uma cotação oficial, mas aqui você já tem, né, os produtos sugeridos, né? Então, o SDC 6500, né, que é o medidor de ar comprimido, um sensor de cilindro, né, um mestre, aí o link e toda a parte aí de cabeamento, tá? Então, isso é bem interessante para algumas aplicações, além dos sistemas de ar comprimido, você pode ver para as outras aplicações, tá? Essa parte, eu gostaria de mostrar só um pouco, né, da indústria automotiva, né, para a parte de monitoramento de vazamento, né, na indústria automotiva, aquilo que eu tinha comentado, né, você tem muitas ferramentas que utilizam ar comprimido, né, então você tem aí manipuladores de montagem, medição de consumo de ar, testes de vazamento em componentes e montagens, né, e unidades de manutenção pneumática, né, toda a parte aí também de robôs numa linha de montagem, que utiliza muito a parte aí de ar comprimido. Máquinas, ferramentas também, bastante utilizado essa utilidade do ar comprimido, né? Então, também parte pneumática, né, detecção de vazamento, detecção do ar comprimido nas principais linhas de abastecimento. E esse é um slide que resume basicamente tudo o que eu falei, né? Então, você tem toda essa parte de instrumentação da IFM, e que você pode, vamos dizer, montar um sistema desde o mais simples até o mais complexo. Então, você tem aqui toda a parte, né, do seu chão de fábrica, onde você vai instalar, no caso aí dos sistemas de ar comprimido, sensores aí de pressão, né, um sensor de umidade, um sensor um medidor de ar comprimido, onde você vai ter, num produto só, 4 variáveis, né, vazão, consumo, pressão e temperatura, tá? O mestre IO-Link, que vai ser o responsável por capturar todos esses sinais de campo, né? E ele tem, nós temos modelos para conversar na parte de TA, né? E também na parte de TI, dentro do mesmo produto. Tá? Então, o que acontece? Na parte de TA, você vê essa seta aqui, já conversando na parte vamos dizer, dos protocolos aí de comunicação industrial, então Profinet, Modbus, TCP/IP, e uma porta isolada que a gente chama de porta IoT, né, onde você vai conseguir jogar esses dados para níveis de gerenciamento. Então, você tem os dados disponibilizados nessas duas frentes, né, o que é bem interessante. E você vai conseguir chegar além da parte do nosso software de monitoramento, né, do Smart Observer, você vai conseguir chegar num nível gerencial de ERP, por exemplo. Então, a gente tem soluções para isso também, para que esse dado seja visualizado dentro de módulos do SAP,
E o grande intuito é justamente isso. Por exemplo, qualquer um desses sensores que eventualmente vão te causar problema, você vai exatamente saber qual é o ponto que deu problema, né, onde ele está localizado, e o teu SAP vai ter a função, vai te olhar e ele automaticamente pode te gerar uma ordem de compra numa situação dessa. Então, essa é a grande vantagem de você ter um sistema, vamos dizer, mais complexo numa situação dessa, porque você consegue automatizar todo o teu processo, né? Que é justamente o espírito aí da indústria 4.0. Né? Então, hoje a IFM tem soluções para isso, né? A gente fica à disposição de vocês, né, para qualquer solicitação, e é isso que eu gostaria, né, de mostrar hoje para vocês. Eu agradeço muito pela atenção, né? Qualquer pergunta que vocês tiverem sobre o que foi apresentado aqui, o meu e-mail, mauricio.pen@ifm.com, está à disposição, tá? E qualquer outra pergunta que vocês tenham também sobre o webinar, temos um link direto também, atendimento.br@ifm.com. Mais uma vez eu queria agradecer, né, a audiência, né, o tempo de vocês, espero ter contribuído, e naquilo que eu puder ajudar, eu fico à disposição, vocês podem entrar em contato comigo. E, mais uma vez, obrigado, bom final de semana para vocês, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, viu?